noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Para a gente dar sequência, né, no nosso segundo dia de simpósio da LBO. É um prazer estar aqui com vocês, né, e com esses palestrantes que vão compor aqui a nossa noite, trazendo bastante conhecimento, atualidades, atualizações, né, dentro desse tema que é tão relevante, tão complexo, que é a obesidade. Na PEC, sou psicóloga, atuo na área clínica, né, no tratamento de obesidade, transtornos alimentares, sou especialista nessa área, venho trabalhando aí ao longo desses anos, juntamente, né, com uma equipe multidisciplinar, e hoje eu gostaria de apresentar para vocês o nosso primeiro palestrante. Agora sim, olá, doutor, seja muito bem-vindo, boa noite, é um prazer tê-lo aqui com a gente, doutor Isidoro Fluminan, é isso? Isso, Fluminan. Ótimo, ele é médico com atuação em endocrinologia, cardiologia, medicina preventiva e transtornos alimentares, é professor da PUC do Rio, da pós-graduação de transtornos alimentares, residência no hospital da UFRJ e pós-graduação na URRJ, da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, e EDE. Isso mesmo? Isso. Ótimo. Então, seja muito bem-vindo. Com você. Obrigado, Juliana. Quero agradecer aqui pelo convite, né, da Liga, né, e agradecer aqui a Ana, a Aninha, a Ana Carolina, que me convidou, e eu fico muito contente em poder falar com os alunos, né? Eu fico muito realizado em poder participar da formação dos profissionais da área de saúde, né? Então, eu já vi que nós temos, acho que, um público multidisciplinar, né? Ou seja, se apresentou como psicóloga, e isso é muito interessante porque todos nós temos que ter essa visão de que um soma o trabalho do outro, né? No passado, o médico fazia tudo. E hoje não é mais necessário. Nós podemos, então, dividir esse trabalho e, portanto, cada um de nós fazer cada vez mais, né, trabalhando junto. O importante é a gente ter essa harmonização, né? Nós podermos estar todos conectados nos mesmos conceitos, né, no mesmo entendimento, né, com o amparo da ciência e com o amparo também da arte, né? Porque nós temos que pensar, e eu sempre digo, que a mão direita do profissional de saúde é a ciência, mas a mão esquerda é a arte, né? A ciência não consegue fazer tudo pelo nosso paciente e tantas vezes nós temos que usar a arte como terapia, né? E isso é bem legal. Mas eu já sei que nós temos mais ou menos aí uns 40 minutos de apresentação, né? Então eu vou procurar acelerar esse nosso assunto, né? E vamos lá então. Deixa eu ver aqui como eu compartilho a tela. Esse é o foco de hoje, né? E dentro da visão da obesidade nos transtornos alimentares, né, a gente vai passear por essa questão tão relevante, tão comum entre nós, que cada vez anda em franca ascendência, né? Então, hoje também uma questão que eu tenho trabalhado das minhas aulas é passar para vocês a experiência, tá? Porque com a inteligência artificial, a gente pode procurar muitos artigos que aparecem em um instante na nossa frente. Mas o que a inteligência artificial não vai fazer é a experiência do profissional que vos fala, né? Eu tenho 40 anos de medicina, né? Vocês estão aqui vendo o meu consultório, e há 40 anos passei os pacientes aí, então o meu objetivo é passar a vida prática para vocês, né? Para eu passar o próximo slide, sou eu que passo, né? Eu mesmo aqui, já tá. Maravilha. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar
para a gente estruturar a mesma fala, nós temos que pensar a diferença, então, entre transtorno alimentar, entre uma doença mental e um transtorno mental. Isso gera muita dúvida, às vezes, entre nós, né? Uma doença mental é quando nós temos uma causa específica, né? Nós temos, por exemplo, uma esquizofrenia, né? Nós temos um autismo, então nós temos ali uma doença. E um transtorno mental é quando nós temos uma má adaptação àquela situação ambiental em que nós vivemos. Então, essencialmente é isso, né? Doença mental a gente tem uma causa específica e um transtorno mental a gente tem uma má adaptação mental às circunstâncias que vivemos, né? E como todo, nós podemos falar que, como todo ser vivo, a genética é como um esboço da vida como obra, né? A genética nos conduz, né? A genética determina as nossas características, a genética determina o nosso humor, a genética determina quem somos, né? Lógico que nós temos também os fatores ambientais, mas a genética é a primeira escrita que nós nascemos, né? E desta maneira, o nosso cérebro, ele é então construído, nosso cérebro é construído a partir do código genético. Então, dependendo desse código genético, o nosso cérebro funciona de uma maneira ou de outra, né? E a questão do código genético, ele é um processo contínuo, né? Eu posso dizer e digo para vocês e digo para todos que é exatamente no código genético aonde está todo o saber da vida, né? Que extrapola o saber da humanidade, né? Vai além dos seres humanos e abrange todos os animais, todas as formas de vida. Então, está escrito todo o saber dentro do código genético. E o nosso código genético, ele é uma estrutura que se multiplica e uma estrutura que ele vai progredindo, evoluindo através do erro e do acerto, né? E assim se cria, então, a evolução natural das espécies, como nós vivemos até hoje e sabemos da história de Darwin. Mas agora as coisas mudaram, porque agora nós temos a evolução artificial das espécies, né? A tecnologia CRISPR-Cas9 permite nós humanos a mudarmos o código genético de qualquer ser vivo que a gente quiser, né? Então, nós saímos da evolução natural das espécies e, a partir de agora, dessa nossa geração, do final do século XX para o século XXI, a tecnologia CRISPR-Cas9 decreta a maior de todas as revoluções, né? Que é a revolução da mudança genética de acordo com o que nós quisermos, né? E essa fala, ela é relevante dentro do contexto dos transtornos alimentares, porque o processo da genética, através do processo do acerto e do erro, né, ele vai construindo o nosso corpo. E tantas vezes nos transtornos alimentares, todas as doenças também, as outras doenças, né, o determinante do cérebro, ele é que vai gerar o nosso estado cognitivo. Ou seja, de acordo com que o nosso cérebro for constituído pela nossa genética, nós temos respostas diferentes ao nosso ambiente, né? De tal maneira que, dependendo, mais uma vez, do nosso código genético, influenciado pelos fatores ambientais, mas eu diria para vocês que os códigos genéticos eles se sobrepõem aos fatores ambientais, né? O nosso cérebro vai poder
ter mais serotonina, menos dopamina, mais noradrenalina, e essa interação desses 3 neurotransmissores básicos é que vai determinar o nosso estado cognitivo, né? Baseado na estrutura do cérebro, né? Então, isso é relevante nós entendermos, porque quando nós estamos diante de um paciente obeso, nós temos que saber enxergar não só aquele tecido adiposo que está na sua frente, mas nós temos que saber enxergar o estado genético daquela pessoa. Nós temos que enxergar o cérebro daquela pessoa que sofre de obesidade, né? E uma vez aqui, o cérebro, ele tem umas conexões, o cérebro é o grande órgão do ser humano, né? E ele é conectado ao restante dos nossos órgãos, entre outras vias, as vias hormonais, né? Por isso que a psiconeuroendocrinologia, ela se torna tão relevante quando nós temos um paciente que apresenta a obesidade, né? Psico, porque vivemos o cérebro, ele também tem a função psicológica, né? A questão neurológica é porque o psicológico ele corre nos trilhos dos neurônios, né? E na endocrinologia, porque dependendo o funcionamento dos neurônios, a secreção dos hormônios se torna diferente, né? E dentro desse conceito, nós passamos a ver, então, o paciente com obesidade de uma outra forma, né? Nós já estamos analisando esse paciente da perspectiva genética, da perspectiva cerebral, da perspectiva do humor, da perspectiva do estado cognitivo e da perspectiva da relação saciedade-prazer, da saciedade-fome, né? Porque essa regulação do quanto eu preciso comer para estar saciado, ele passa por toda essa estrutura até então, agora que eu descrevi. Então, o centro cerebral, na qual a estrutura principal é o núcleo accumbens, tem toda a função de regular o que nós comemos, o quanto nós comemos e também os nossos desejos de comer mais açúcar, mais sal, mais amargo. Tem várias escolhas que o cérebro acaba fazendo por nós. Não somos exatamente nós que escolhemos, mas o cérebro, através de mecanismos próprios, eles acabam desencadeando o nosso desejo de comer alguma coisa e quanto comer, né? E dentro desse contexto, então, é que nós temos os principais transtornos alimentares, que é a anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, drucorexia, né? A farmarexia, diabulimia, o transtorno compulsivo alimentar e ainda outros transtornos alimentares, mas sempre, quando nós falamos de transtornos alimentares, é porque nós temos como o objeto do transtorno, nós temos o objeto do sofrimento daquela pessoa a relação com o alimento. Então, se nós temos um paciente que sofre na sua relação alimentar, nós temos que estar com os olhos e ouvidos atentos, porque pode se tratar de um transtorno alimentar, né? E dentro do que nós estamos falando hoje, o principal é falarmos sobre o transtorno compulsivo alimentar na obesidade, né? Aquela pessoa que come e ela não se sacia, ela tem que estar completamente entupida de alimentos, né? Para ela poder interromper, né? Lógico que nós temos a questão do sobrepeso, da obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3, obesidade grau 4, e, de modo geral, nós podemos falar que todos os obesos acima do grau 2, obesidade grau 2, grau 3 igual 4, já temos um transtorno compulsivo alimentar, né?
E, nesse contexto, esse transtorno compulsivo alimentar, ele é baseado tanto na nossa genética, quanto no nosso cérebro, quanto nos nossos neurotransmissores, quanto no nosso estado cognitivo, tá? E, finalmente, ele é influenciado pelo nosso ambiente social, em que hoje nós vivemos uma sociedade obesogênica e gordofóbica, né? E essa antítese, né? Essa contradição que todos nós vivemos, mas aqueles pacientes que têm, então, uma estrutura genética e cerebral mais fragilizada, né, acaba sofrendo muito mais diante dessa, até mesmo podemos falar, até mesmo dessa esquizofrenia social, né? E dentro desse contexto, né, nós temos o encadeamento psicopatológico dos transtornos alimentares, né? Esse slide era um slide em movimento, mas como essa apresentação deixa a imagem fixa, né, ela mostra o desencadeamento do transtorno alimentar, é um padrão único que serve para todos os transtornos. A primeira coisa, conforme eu havia dito, nós temos que ter predisposição genética e um ambiente favorável, né? Somente a predisposição genética não faz eclodir o transtorno alimentar. Mas quando nós temos as duas situações, aí sim o transtorno alimentar se manifesta. A partir daí, nós temos um processo de compensações neurobiológicas no cérebro e se estabelece os fatores biológicos adaptados pela neurogênese. O cérebro é uma estrutura que aprende através da repetição, né? E através dessa adaptação em busca de um equilíbrio emocional, muitas vezes, né, e no transtorno alimentar sempre patológico, nós vamos ter distúrbio do humor, distúrbio da ansiedade, distúrbios afetivos, distúrbio da autocrítica, que vão desencadear o estado depressivo, da ansiedade, da compulsão, que leva, então, a consequências somáticas e comportamentais, que são os transtornos clínicos que são as expressões clínicas dos transtornos, né? Que levam ao sofrimento físico e psicopatológico nem sempre percebido, né? Por exemplo, nós temos os casos de paciente com ortorexia, que é o estado compulsivo de comer correto, ele não percebe o sofrimento que ele vive. Nós também temos o caso da vigorexia, que são aquelas pessoas supermusculosas que passam o dia todo na academia e sempre cada vez mais fortes, mas continuam se vendo como pessoas fracas, né? Então, nós começamos a observar aí a diminuição do estado cognitivo e nós podemos observar também o sofrimento que essa pessoa tem sem perceber. E aí está lá, né? Estamos lá no nosso consultório, né? E chega lá o paciente com a obesidade, né? E aí nós temos ali 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos para transmitir tudo isso que sabemos para o paciente, e isso exige que a gente tenha, né, uma habilidade em identificar qual é o ponto que aquele paciente precisa fortificar, né? Precisa ser fortificado para poder enfrentar e estar consciente da própria situação do transtorno alimentar, né? A gente sempre vai encontrar nos transtornos alimentares, conforme eu mostrei nos slides anteriores, nós vamos encontrar distúrbios do humor, né? Então, um paciente ansioso, um paciente, ora, deprimido, um paciente compulsivo, né? Mas, de qualquer maneira, no transtorno alimentar, a compulsão ela é sempre predominante, né? Porque o estado compulsivo é aquele que é maior que a nossa própria vontade, né? E o estado compulsivo, que é o motor cerebral, ele também tem atitudes de compensação para esquecer aquele fato em que ele necessita
e, ao mesmo tempo, ele se critica, né? Então, é muito comum nós vermos no consultório, doutor, eu estou engordando, mas eu não sei o porquê, eu não como quase nada, né? Isso, às vezes, parece até numa escuta entre profissionais, nós sabemos que é uma escuta comum, né? O paciente chega no nosso consultório, está engordando e não sabe o porquê, né? Porque ele esquece que comeu, né? Não que ele está te enganando, mas ele tem um mecanismo cerebral de uma amnésia daquele momento compulsivo, né? Então, esse é um fato relevante que nós devemos escutar com seriedade, né? E entender, então, que o grau do transtorno cerebral daquele paciente encontra-se no nível mais elevado, né? E nesse passeio que eu estou dando com vocês, então, né, sobre transtornos alimentares e obesidade, isso mostra como, se nós queremos ter sucesso no tratamento das pessoas com obesidade, que hoje é uma pandemia, né, todos os países estão sofrendo disso, né, os mecanismos da mudança nutricional, nós nunca, na história da humanidade, nunca tivemos tanto alimento disponível e os alimentos nunca foram tão baratos na história da humanidade, né? Nós podemos falar que nós temos muito mais comida do que podemos comer, né? Quando nós vemos fome, não é por falta de comida, é por falta de dinheiro, né? É a guerra, né? Mas não é por falta de comida, mas sim uma causa da guerra, porque em fatores de produção alimentar, a humanidade cada vez produz mais alimentos, né? Então, nós precisamos ter essa visão da equipe multidisciplinar e a equipe precisa conversar entre si, né? Muitas vezes não é necessário que a equipe ela ocupe as mesmas instalações ou esteja no mesmo hospital ou na mesma clínica. Mas é importante que a equipe multidisciplinar seja uma equipe amiga, né? Uma equipe que tenha o espírito do coleguismo, né? A fim que possa compartilhar o caso daquele paciente, né? Para chegarmos ao objetivo do controle do peso, né? Dentro dessa distribuição de afazeres de cada membro da equipe, né? A principal função do médico, naturalmente, vai ser medicar, tá? Um paciente com transtorno alimentar, um paciente com obesidade precisa ser medicado, tá? É um equívoco alguns profissionais pensarem que a pessoa pode controlar a obesidade sem tomar remédio, né? Seria como controlar o diabetes sem tomar medicamento, seria controlar a hipertensão sem tomar o remédio, né? Não vai funcionar isso, tá? Então, um paciente com aumento de peso precisa tomar o remédio e o médico tem um arsenal de medicamentos, então, que ele vai poder escolher de acordo com ele enxerga aquele ecossistema metabólico, né? Se o paciente tem uma tendência à depressão, se tem uma tendência à ansiedade, se tem uma tendência a um estado cognitivo compulsivo, né? E é lógico, ao psicólogo vai precisar falar, né? Analisar a significação e ressignificar a sua relação com o alimento, né? É coisa que o médico não está capacitado a fazer e o médico também não tem esse tempo para fazer, né? O papel importante do psicólogo, então, é a ressignificação daquele estado emocional diante do seu estado, da sua obesidade e da sua relação com o alimento, né? O
O nutricionista, se ele for tratar uma pessoa com obesidade sozinho, não vai ter êxito, né? Não é uma questão de fazer dieta, não é uma questão de seguir um cardápio, não é uma questão de seguir um planejamento alimentar, não é uma questão de a gente fazer uma educação alimentar. Não é a educação alimentar a questão, né? A educação alimentar compõe o trabalho que, né? Porque nós temos um cérebro compulsivo, né? O cérebro compulsivo, ele vai além da vontade, ele vai além da inteligência. Mesmo que o paciente saiba que aquele determinado caixa de chocolate faz muito mal para o tratamento dele, a compulsão é maior e ele come a caixa de chocolate toda e esquece que comeu e quando chega no seu consultório fala que nem sequer comeu, né? Então, essa visão que nós temos que estar sempre junto, né? E temos também a questão da atividade física, né? Seja com o fisioterapeuta, quando nós temos um paciente já adoentado das articulações e nós precisamos colocar esse paciente para se mexer, ou quando o paciente é saudável, né? E nós podemos levá-lo à academia, um orientador de exercício físico, um professor de educação física. A academia consiste também em a importância de compor essa equipe para nós discernirmos quem vai para a academia fazer exercício ou quem vai para o fisioterapeuta, né? Então, todo esse conjunto é muito relevante na equipe multidisciplinar, né? Então, nós podemos, assim, concluir, né, que o tratamento para a obesidade variam amplamente com eficácia de acordo com a habilidade do terapeuta em intervir em múltiplas causas do ganho de peso. De modo geral, veja bem, né, nós podemos dizer o seguinte, que o tratamento da obesidade, de modo geral, eu diria para vocês que 80% do tratamento da obesidade geralmente resulta em fracasso. Olha que número horrível. 80% resulta em fracasso e 20% resulta em sucesso, né? Mas quem vai ser aquele do sucesso e aquele do fracasso, né? O paciente que vai fracassar do controle de peso é aquele que deposita a terapia apenas num profissional, né? E aquele que vai ter sucesso no controle do peso vai ser aquele que é atendido por uma equipe multidisciplinar, né? E hoje em dia, nós, como a gente vê, a medicina e a química e a farmacologia está cada vez mais poderosa com essas canetinhas emagrecedoras espetaculares, né? E sem contar que nós sabemos, né, existe também uma fantasia sobre essa medicação, né? Sendo que ela é muito formidável, muito boa, né? Mas uma recente apresentação que eu estive a respeito do uso da vida real das canetinhas emagrecedoras, que são os análogos do GLP-1, os análogos do GIP, mostraram o seguinte: estudo de vida real, né? É diferente do ensaio clínico. O ensaio clínico é aquele que você coloca os pacientes sob controle, coloca todo mundo dentro de um teatro terapêutico. Então, nós falamos que aquele sucesso foi estrondoso, porque estava todo mundo dentro de um ensaio clínico devidamente organizado, né? Já os estudos de vida real são aqueles que acontecem no nosso consultório, né? Que é possível ser medido também. Um recente estudo sobre vida real e uso de análogo do GLP-1 mostraram que os pacientes que começam a tomar as canetinhas, se tratar com as canetinhas, se tratam, em média, por 3 meses e abandonam o tratamento, né? Então, é preciso ter a consciência que não são 3 meses de uso da medicação do análogo do GLP-1, do análogo do GIP, né? É preciso ter a consciência que esse tratamento é de longo prazo, né? E nós podemos até comparar as vantagens entre
e as desvantagens entre o tratamento com o GLP-1 ou o GIP, os análogos, ou a cirurgia bariátrica, né? Mais uma vez, nós temos que trazer essa discussão numa equipe multidisciplinar, porque, de modo geral, sim, a cirurgia bariátrica, ela oferece mais sucesso do que as canetinhas emagrecedoras, ela oferece redução do custo do tratamento para o paciente a longo prazo, ela é mais resolutiva para aquela doença crônica difícil de tratar do que o uso das canetinhas, por melhores que elas estão sendo desenvolvidas, né? Mas nós sabemos também que as pessoas sempre querem se afastar da cirurgia, né? Então, mais uma vez, é importante que a equipe multidisciplinar possa ter um entendimento conjunto, né? E convencer aquele paciente a fazer a melhor escolha, né? Porque, apesar que é ele que decide como quer ser tratado, mas é a equipe multidisciplinar que vai fazer o aconselhamento, vai fazer o melhor aconselhamento para aquele paciente, né? Eu acho que dei esses 37 minutos aí, né, falando aí sobre essa questão, e quero agradecer aí a oportunidade. A gente tem mais alguns minutinhos, a gente pode, então, conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto, né? Devolvo a palavra aí à nossa apresentadora. Opa, tem algumas perguntas aqui, né? Estou vendo aqui, ó. Poderia aprofundar um pouco mais sobre o papel de enfermagem nesse tratamento, né, Juliana? Já tem uma pergunta aqui no chat, é uma boa oportunidade, né? De modo geral, a, a equipe da enfermagem, ela compõe a equipe multidisciplinar, principalmente quando a gente está na parte de apoio, né? Por exemplo, ensinar o uso da aplicação das canetinhas, né? Na questão do momento cirúrgico, né? Da cirurgia bariátrica, a enfermagem, então, é super importante, né? Agora, esse é o papel da enfermagem, está sintonizada com a equipe que faz o tratamento em si, né? Então, o corpo de enfermagem é importante porque precisa também estar falando na mesma linguagem que nós, né? E estar nesse entendimento do processo terapêutico, né? E temos outra pergunta aqui: o lipedema está relacionado ao transtorno alimentar e à genética? Boa pergunta do Luiz, né? Não, elas são separadas, tá? O lipedema é uma situação própria e está relacionada à questão genética. O lipedema, ele era muito confundido no passado com o aumento de peso, né? E a gente viu, então, de uns anos para cá, que era uma perspectiva equivocada da medicina, entender que o lipedema estava relacionado com o aumento de peso. Não é o caso, né? Lipedema é uma entidade própria, né? Então, o lipedema, ele tem um tratamento individualizado que, inclusive, consta de cirurgia plástica, né? Já dentro, o que acontece muitas vezes é que nós podemos ter simultaneamente o lipedema e podemos ter também um excesso de peso, e aí, então, nós temos que fazer esse tratamento conjunto, né? Aqui, a Daiane, deixa eu fazer uma pergunta. A nutricionista deve indicar o obeso um nutrólogo ou um endocrinologista? Sim, né? Muitas vezes o paciente, a gente nunca sabe onde o paciente vai pela primeira vez, né? Ele acorda de manhã, ele vai procurar um terapeuta para emagrecer, ele começa a ficar incomodado, e eu não sei se eu vou no médico, nutricionista, não sei para onde eu vou. Tá? Então, vai para o nutricionista. Né? A primeira consulta dele na vida para falar de aumento de peso com a nutricionista. Sim, a nutricionista precisa ter essa dimensão de observar e saber
né, que necessita, sim, assim como o médico precisa do nutricionista, o nutricionista precisa do médico, porque senão os dois vão fracassar, né? Então, essa é a visão. Agora, quando é que vai para o nutrólogo e quando vai para o endocrinologista, né? De modo geral, o nutricionista atende muito bem, né, o paciente com excesso de peso. O nutrólogo, ele é mais reservado para situações mais complexas, né? A nutrição, a nutrição parenteral, né? Até a nutrição enteral também é compartilhado entre o nutricionista e o nutrólogo, né? Mas quando a nutrição ela é parenteral, então ela passa a ser mais do nutrólogo, né? E nós temos algumas vezes nos transtornos alimentares, por exemplo, na anorexia, por exemplo, anorexia em que o paciente para de comer, entra em estado de inanição, precisa de alimentação parenteral, então nós vamos chamar o nutrólogo. Complicações da cirurgia bariátrica, né? O paciente teve um vazamento da cirurgia, por exemplo, vai ficar 30 dias sem se alimentar pela via digestiva e precisa do nutrólogo porque vai usar a nutrição parenteral. Mas, de modo geral, no cotidiano do tratamento do peso, o nutricionista é perfeitamente muito bem indicado para compor a clínica. Outra pergunta, quando eu chamo o psiquiatra e quando eu chamo o psicólogo, né? Também tem essa questão, né? A questão é o seguinte, quando nós precisamos, o paciente precisa tomar remédios psiquiátricos, então é necessário chamar o psiquiatra, né? E o psiquiatra, em síntese, não é um terapeuta que conversa muito com o paciente. O psiquiatra prescreve, né? São raras exceções que nós temos um psiquiatra conversador, né? Ao passo que o psicólogo é o grande conversador, né? Então, nesse momento, dependendo do grau do transtorno alimentar, o psicólogo é mais importante que o psiquiatra. Mas sempre que precisar tomar medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, nós vamos precisar chamar o psiquiatra, que não compõe a grande maioria dos pacientes com excesso de peso, tá? Mas nós temos uma minoria que é necessária. Juliana, você está com a palavra. Muito bem, doutora Isidora, muito obrigada pela tua presença, muito enriquecedor todas as informações, né, que você trouxe aqui para nós. Não é fácil tratar a obesidade, ainda mais quando existe, né, uma prevalência aí com relação aos transtornos alimentares, aos transtornos mentais, é um grande desafio, né, e por ser realmente, né, a obesidade uma doença tão complexa e multifatorial, importantíssimo isso que o doutor trouxe sobre a importância, né, da equipe multidisciplinar. É muito rico a gente ver no consultório o quanto que o paciente consegue evoluir em tratamento quando a gente une, né, as especialidades e consegue realmente ter essa interação, consegue conversar, né, uns com os outros. Isso é muito rico, além dos pacientes valorizados, cuidados em todas as faces, né, científicas ali, é algo que a gente vê realmente um ganho importante com relação ao tratamento. Alguém mais tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida com o doutor Isidoro? Senão a gente vai seguir. O pessoal colocou aqui algumas, excelente aula perfeita, maravilhosa aula, ótimo professor. É isso. Muito obrigada pela tua participação, doutor.